VBA no Excel para iniciantes. Deixe seu like. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora em nosso canal. Na aula de hoje, vamos estar tratando da codificação do botão Gerar Etiquetas, parte 2. Essa é a nossa aula de número 3. Assim ficará as nossas etiquetas no final do nosso projeto. Para que você não fique sem entender o que está acontecendo, assista às aulas anteriores, a aula 1 e a aula 2. E também na nossa playlist Como Gerar Código Barra no Excel, temos outros vídeos, certo? Relacionados ao mesmo assunto. Bora para a aula de hoje? Na aula passada, a gente parou aqui na codificação do botão Gerar Etiquetas. Então vamos voltar para ele. Vou clicar com o botão direito sobre ele. Observe que nada aconteceu, agora sim. Clico em atribuir macro e vou editar. Observe que eu parei aqui na parte que eu estou atribuindo um valor à minha variável tipo, certo? Reforçando, se você não assistiu a aula 2, assista para que você fique a par do que aconteceu até esse momento. Então, pessoal, até aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Se eu colocar o nosso next para fechar o nosso comando for, certo? O nosso primeiro laço. E colocar o nosso end with para fechar a nossa estrutura with, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Até esse momento aqui, apenas as informações do meu layout vão ser mudadas, certo? Então, hoje vou estar programando a parte da guia que vai receber as cópias das etiquetas. Então, vamos executar aqui até onde codificamos da aula passada, apenas colocando até o momento o next e o end with. Vamos observar o que acontece. Vou arrastar aqui para o lado. Na realidade, vou aqui para a planilha, propriamente dito, e vou aqui para a guia layout. Observe que a minha guia layout está limpa, certo? Tenho apenas o meu losango aqui, meu retângulo, no caso. Vou aqui para a minha guia registros e vamos clicar em gerar etiquetas. Observe que o que aconteceu. Me passou o valor que está aqui na nossa guia registros, 002301. Observe que está na minha coluna A2 e foi armazenado aqui na minha célula B1, conforme eu delimitei via código. Observe, vou abrir aqui a nosso VBE. Na minha célula B1 da guia layout, eu quero que armazene o valor que estiver na minha variável código, que é exatamente aqui, ó, armazenou perfeitamente. Na minha célula C2, eu quero que ele armazene o valor. Na minha célula C4, novamente o código. Na minha célula F1, o gênero, que é o masculino, no caso, esse perfume é tipo masculino. Na célula E2, o tipo, ou seja, ele é do tipo aromático. E aqui, pessoal, vai ficar o nosso código barra, certo? Já já a gente dá ênfase nessa parte. E nessa parte aqui vai ficar a nossa imagem. Então, a partir desse momento aqui, quando eu pego as informações desta guia, extraio para a minha guia layout, da guia layout eu vou fazer uma cópia via código e vai ser colada aqui na nossa guia etiquetas. E conforme eu delimite por coluna e por linha, ele vai colando um ao lado da outra e um abaixo da outra, certo? Sem sobrepor. Então vamos lá, vamos continuar a codificação. Vou apagar aqui o nosso next e o nosso end with, porque foi só um teste, certo? Ainda tem mais coisas para programar antes de chegar nele. Entendido isso, vamos lá. Vou copiar esta guia aqui, para ser mais fácil, mais prático. Esta linha de comando e vou colar aqui. E vamos fazer da seguinte forma. Vou dar um Enter aqui, para ficar melhor a visualização. E aqui, pessoal, na nossa guia Layout, certo? No intervalo que eu vou informar agora, da célula A1, 2 pontos, o meu intervalo da célula A1 ao intervalo da célula G5, aspas duplas, fecho meu parênteses, ponto copy.
Ou seja, ele vai copiar da célula A1 à célula G5. Esse intervalo aqui, certo? De A1 a G5 da guia layout. Que nada mais é do que, vou mostrar aqui para vocês. Na nossa guia layout, ele vai copiar aqui da célula A1 a célula G5. Ou seja, vai copiar até aqui, ó. Certo? Por quê? Porque eu quero preservar tanto esse espaço lateral como este. E ele vai copiar aqui e vai fazer a colagem aqui na nossa guia etiquetas. Ou seja, vai colar aqui, ó. Certo? E assim ele vai fazendo conforme o laço. E a quantidade de etiquetas que eu informar, via código. Então vamos lá. Voltando ao código. Depois que eu programei aqui a linha de comando para fazer a cópia, eu vou ativar a minha guia etiquetas. Eu vou copiar este comando para ser mais breve. Vou mudar aqui o nome de layout, porque agora eu vou estar trabalhando com a guia etiquetas. Pois depois de copiar o intervalo da guia layout, agora ele vai fazer a colagem na guia etiquetas, certo? Conforme havia dito antes. E eu vou ativá-la para que ela possa receber essa cópia. Activate. Depois dela ativada, eu vou fazer um novo laço, certo? E como é que eu vou fazer? Comando for, que quer dizer faça de y, que é a nossa variável que declaramos no começo dessa rotina, que é do tipo inteira. Começa com 1 e vai até a minha variável n cópias. Ou seja, até o número de cópias que eu informei para a minha variável, certo? Ou seja, lá eu informei apenas uma, então ele vai fazer esse laço uma vez. Caso eu informe mais de uma e tenha mais de uma etiqueta para ser gerada também de um produto diferente, ele vai fazer um novo laço, certo? Então vamos lá. Entendido isso, eu vou copiar este comando aqui para ser mais breve. Vou colar aqui e vou dizer o quê? Que na nossa guia etiquetas.cells, na nossa linha, lembrando que eu disse que linha começa com o valor de 1, certo? Na coluna, que também começa com o valor de 1, lembre-se que é uma variável aqui, .select, ou seja, essa linha e essa coluna vão variar conforme a quantidade de cópias, certo? Conforme o laço que eu fizer aqui. No primeiro momento vai valer 1, no primeiro momento minha coluna vai valer 2, porém conforme o laço vai mudando os valores. E eu vou dizer o que, pessoal? Que agora eu vou fazer uma colagem, certo? Então eu vou dizer o que? Que sheets, abre parênteses, abre aspas duplas, etiquetas, fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto paste, ou seja, paste quer dizer cola, certo? Ou seja, vou fazer uma colagem. Aqui eu fiz uma cópia do intervalo da guia layout. Aqui selecionei a guia etiquetas, que é essa guia. Fiz um laço para verificar quantas cópias eu quero. Depois de verificado, ele vai pegar o valor que estiver na minha linha e na minha coluna e vai fazer essa colagem, certo? Depois disso, eu vou dizer o quê? Que minha coluna, observe que eu digitei etiquetas de forma errada. Pronto, corrigido. Eu vou dizer o quê? Que minha coluna, que começou com o valor de 1, agora vai ser igual a ela própria, mais 6. Por que 6? Observe aqui, ó. Só subir um pouco. Ele vai copiar de... Observe, ele vai copiar de A1 até G5, certo? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 7 com a coluna G, ou seja, vou copiar basicamente 7 colunas. Ele vai colar aqui, ó, até a coluna G. Por que que é 6? Porque é o seguinte, ele sempre vai colar a partir de 6, ou seja, sempre vai copiar 7, porém vai copiar 6. Ou seja, ele vai colar aqui em mais 6, como minha linha é igual a ela, mais 6, ou seja, é como se fosse 7. Aí ele vai fazer a colagem aqui na lateral até atingir 6. E assim vai, certo? Até eu delimitar
a minha quantidade de colunas. Como eu informei para vocês, a minha quantidade de colunas no máximo vai ser 26. Por quê? Porque minha etiqueta, eu consigo imprimir 4 etiquetas por coluna, certo? Eu tenho uma folha com 32 etiquetas e tenho 4 colunas, certo? E juntando essas 4 colunas, eu preciso de 26 colunas aqui na minha planilha. Ou seja, quando eu atingir 26, eu não posso fazer mais uma colagem na mesma linha. Eu vou quebrar e vou ter que descer aqui para baixo, certo? Por que eu não posso? Porque minha folha só cabe até a 26ª coluna do Excel, certo? Entendido isso, agora eu vou fazer uma verificação. If, se minha coluna for igual a 25, então, ou seja, como eu disse para vocês, eu só consigo, na realidade, só consigo colar 25. Eu só consigo trabalhar com 25 colunas. Quando o meu if verificar que minha próxima coluna é 26, ele não vai fazer a colagem na sequência. Ele vai descer para a última linha preenchida e vai fazer o seguinte. Vai dizer que minha linha é igual a linha. Lembrando que linha começa com o valor de 5, de 1, perdão, e vai ser igual a ela própria mais 5. Ou seja, vai ser 6, certo? Por quê? Vamos voltar aqui novamente na guia layout. Observe quantas linhas eu tenho aqui, ó. A linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, ele vai colar agora aqui abaixo, certo? Porque entre uma etiqueta e outra eu tenho que ter um espaçamento para que uma etiqueta não saia cortada, certo? Então, ou seja, quando ele atingir a 25ª coluna aqui, ele não vai colar na coluna 26, porque eu só cabe na minha folha 4 etiquetas. Quando ele verificar que a próxima coluna é 26, ao invés de colar aqui na sequência, ele vai descer aqui para baixo, porém a partir da 6ª linha, certo? E assim vai. Então vamos voltar aqui para o código. Vou dizer que minha coluna vai voltar a ter o valor de 1 quando isso acontecer, certo? Se não, não vai fazer nada. Ou seja, se a minha coluna não for igual a 25, ele vai continuar colando, conforme o código já está fazendo. Vou colocar o nosso end if. Vou novamente aqui dar um espaçamento para ficar mais fácil a visualização aqui dos códigos. Pronto. E vou colocar o nosso next, fechar o nosso primeiro laço, certo? Esse next está fechando o primeiro laço aqui. Vou colocar o nosso application ponto calculation, perdão, ponto, vou desfazer aqui, application ponto calculation igual automático, ou seja, aqui eu vou garantir que o meu cálculo vai estar sendo feito de forma automática. Novamente vou colocar o nosso next, certo? Lembrando que esse next, o segundo next, pertence aqui, certo? A nosso segundo laço. Vou colocar o nosso end which agora para fechar a nossa estrutura if. E vou colocar o nosso application ponto screen update igual a true, ou seja, vou habilitar a atualização de tela. E por último, eu vou habilitar aqui a pré-visualização do Excel. Active, ou seja, quando ele fizer toda essa geração de etiquetas, eu vou querer pré-visualizar, certo? Então já vou deixar isso automatizado. Active window ponto select sheets ponto print preview, ou seja, vou pré-visualizar a imagem da minha janela ativa. E aqui o nosso end sub, certo? Vou apenas apagar um pouco aqui o espaçamento. E aqui é o nosso end sub. Então vamos só dar o Ctrl B para salvar o projeto. Caso tudo esteja correndo bem, vamos fazer um teste.
Observem. Vou aqui na minha guia registro, vou adicionar mais alguns dados. Novamente vou botar mais dados. E vou aqui aumentar a quantidade de cópias. Aqui eu estou dizendo que eu vou querer 2 cópias dessa etiqueta, 5 desta, 8 desta e 10 desta, certo? Vou dar o Ctrl B, novamente para salvar. Para garantir, vou desligar a atualização de tela no começo do código. Eu acredito que eu não fiz isso no começo do código. Vou copiar este comando aqui. Aqui eu estou habilitando. Lá no começo do código, vou desabilitar, certo? Ou seja, para que meu código processe de forma mais rápida. Não vou ver aquela atualização de tela. Percebe que minha guia etiquetas ainda está vazia. A minha guia layout. Vou apagar esses valores aqui, certo? Apenas para que você perceba que nada está acontecendo. Nada tem neste momento. E aqui na nossa guia registro, vou clicar em gerar etiquetas e vamos observar o que acontece. Está carregando. E observe que já estou pré-visualizando. Observe, 002301 apareceu 2 vezes. O 002302 apareceu 5 vezes. E o 0023 apareceu aqui N vezes. E aqui o 002304. Então percebe que minhas etiquetas estão funcionando perfeitamente, certo? Você pode estar se perguntando, cadê o código barras e a imagem? Bom, esse vai ser o detalhe para a nossa última aula dessa série, beleza? Espero que você possa ter gostado. Me perdoe não ter concluído nesta videoaula, pois não quero tornar cansativa para vocês, certo? Até a próxima. Falou!